gente de lá e de cá, na mesa do Cícero, é um momento de encontro, de conversa, de debate, de projeção de tendências daquilo que é a atual, a passada e a futura relação entre Portugal e o Brasil. São conversas com personalidades incontornáveis da relação de Portugal com o Brasil e é um momento que procura abrir caminhos com afetos, com conhecimento mútuo, entender nesta nova era de relação do Brasil com o mundo e do Brasil com Portugal, como nós vamos entender juntos o futuro. Gente de lá e de cá tem vários formatos, áudio, em podcast, vídeo, que pode ser visto nas plataformas da Associação do Cícero Bistrô, e parte desta conversa sairá publicada na Folha de São Paulo, na coluna da quarta-feira. O nosso convidado de hoje é José Manuel Durão Barroso, antigo Primeiro-Ministro de Portugal, ex-presidente da Comissão Europeia, já foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, negociador de todos os casos, negociador de BICES. Ele esteve no centro do mundo político, no centro do mundo económico durante várias décadas. Hoje é Presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa, muito elogiado pelo atual Presidente da República, e tem uma visão sobre o Brasil. Uma visão que vem da sua família. Ele é filho de pai brasileiro, que nasceu no Rio de Janeiro, e o José Manuel Durão Barroso visita o Brasil muito. E ele é o primeiro convidado deste Gente de lá e de cá, à mesa do Cícero. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do Carabineiro, que foi igual ao do presidente Lula, que é o prato da União. Dentro do tema da conversa, como é que o senhor não podia deixar de ser diferente? Como é que o senhor vê essa posse e esse novo mandato do presidente Lula do ponto de vista do que é que isso pode significar para essa relação Brasil-Portugal, Brasil-Portugal-Europa? Como é que o senhor vê isso aí, essa oportunidade? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite que me dirigiram à Associação Portugal-Brasil e aqui o Cícero Bistrô, meus amigos aqui presentes, por este convite para discutir convosco, para conversar sobre estes assuntos, que, como disseram nas vossas palavras muito simpáticas, é muito perto do meu coração. Eu tenho, de facto, uma grande amizade, um grande respeito pelo Brasil. É um país que eu admiro e que amo muito, também por razões familiares. O meu pai nasceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, naquilo que hoje é a Avenida Atlântica, e aliás tinha nacionalidade brasileira, antes ainda de ter a nacionalidade portuguesa. E o Brasil, para mim, significa muito. Eu cresci muito com o Brasil. Eu era criança e nós assinávamos em casa a revista O Cruzeiro, a Manchete. Eu segui sempre o Brasil. E depois tive a sorte e a oportunidade de, em funções políticas, quer como Primeiro-Ministro de Portugal, antes ainda como Ministro das Relações Exteriores, Negócios Estrangeiros de Portugal, e depois como Primeiro-Ministro e depois como Presidente da Comissão Europeia, tive ocasião de dar também um contributo para a relação Brasil-Portugal e Brasil-Europa, Brasil-União Europeia, em vários momentos. Alguns deles difíceis até, ainda quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso era Ministro das Relações Exteriores, eu também era Ministro das Relações Exteriores nessa altura, depois com a legalização dos brasileiros, que o Presidente Lula referiu, e depois quando, na Comissão Europeia, foi por minha iniciativa que a União Europeia viria a estabelecer as relações estratégicas União Europeia-Brasil e a ter as cimeiras ou reuniões de cúpula periódicas, que também tinha na altura com os Estados Unidos e com outros países muito importantes, desde a China, à Rússia, à Índia, mas não tinha ainda com o Brasil. E por isso eu acompanho muito de perto esta relação Brasil-Europa e Brasil-Portugal,
e tenho sempre gosto, quando posso, como é hoje o caso, com alguns amigos, falar sobre este assunto. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu vejo nesta reeleição agora, enfim, depois de já ter sido presidente há alguns anos atrás, mas neste novo mandato do presidente Lula, vejo uma grande oportunidade para relançar as relações Portugal-Brasil e Brasil-Europa. A verdade, e tenho todo o respeito pelo Brasil, não vou entrar na política interna brasileira, mas a verdade é que as relações Portugal-Brasil nos últimos anos não foram muito boas. Não é que houvesse problemas, mas não havia uma relação ativa. Mas oficialmente não havia não, uma oficialmente. relação entre portugueses e brasileiros, Exatamente. mas não havia uma relação Exatamente. institucional de Portugal e Exatamente. Entre líderes, pelo menos. Exatamente. E com a Europa também. Foi essas tais cimeiras ou reuniões de cúpula que nós introduzimos na altura, eu tive muitas com o presidente Lula, com a presidente Dilma, agora ficou tudo, digamos, no freezer, no congelador. Bom, eu espero que agora isso volte. E o Brasil, que é de facto uma das mais importantes economias do mundo, e que para nós em Portugal tem um significado muito para além da economia, espero que tenha a prioridade que merece nas relações europeias e que para Portugal também seja uma oportunidade de traduzir essa relação afetiva em mais realizações económicas, políticas e culturais. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta. O presidente Lula toma posse a primeira vez há 20 anos, em 2002, e a relação de Portugal com o Brasil há 20 anos era muito diferente da que é hoje. Até o reconhecimento mútuo, a percepção mútua entre os dois países. Em 20 anos tudo mudou no mundo. A comunicação entre as pessoas, a globalização, o acesso a conteúdos, a disponibilização da cultura. E uma coisa é certa, o presidente Lula tem afeto por Portugal, até porque, vindo da COP, parou aqui, podendo ter parado noutro sítio. Parece-lhe que estes 20 anos depois, esta reedição de um presidente que gosta de Portugal pode ajudar a que se cumpram, a que se façam coisas que antes não foram feitas, como, por exemplo, os acordos económicos com Portugal e com o Mercosul, e coisas que não podiam ter sido feitas, como, por exemplo, que agora podem ser feitas por meio da tecnologia e da comunicação, como esta nova cidadania da língua, esta nova pertença entre Portugal e o Brasil, este novo achamento? Acha que há? Eu acho que sim, acho que há melhores condições, como disse, porque o mundo mudou. Eu diria que hoje em dia, no Brasil, se dá muito mais valor a Portugal do que se dava antes, falando francamente. A relação do Brasil com Portugal era uma relação com algo de nostálgico, algo do passado, mas distante. E hoje em dia, brasileiros são a maior nacionalidade que há em Portugal. E há brasileiros de todas as classes sociais. Trabalhadores menos qualificados, mas também há pessoas de altíssimo nível de decisão económica e cultural. Hoje em dia a presença do Brasil em Portugal é muito mais importante do que era há 20 anos atrás. E há depois um efeito de feedback no Brasil, em que o Brasil olha também para Portugal com maior proximidade. Eu até diria talvez com maior admiração. E agora temos condições em Portugal para estabelecer uma relação que obviamente é uma relação muito interessante, porque Portugal, em termos de dimensão, é muito mais pequeno que o Brasil. Mas como dizia uma vez o embaixador Zé Aparecido de Oliveira, quando nós trabalhámos para lançar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, temos aqui um caso interessante em termos da língua portuguesa, porque se considerarmos a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa uma espécie de sociedade, de capital, onde está o maior número de ações é no Brasil, porque é o maior. Mas onde estão as ações fundadoras é em Portugal, porque foi aqui que foi a língua. Mas onde está o maior número de acionistas como países? É em África. São 5 países. Portanto, temos aqui uma situação, uma espécie de geometria
digamos, desigual, mas interessante, que pode criar uma relação de grande respeito. Por isso, eu acho que hoje em dia há melhores condições, por este facto, para darmos um conteúdo mais denso à relação e também, como dizia, por causa das evoluções tecnológicas, a comunicação hoje é muito mais fácil e, como também disse, o Presidente Lula gosta de Portugal. Eu isso pude testemunhar, falámos muitas vezes sobre Portugal, não só nas relações bilaterais que tínhamos na Portugal-Brasil, mas, por exemplo, no G20, eu representava a União Europeia no G20, o Brasil é um dos membros do G20, e havia sempre aquilo que eu gosto de chamar uma cumplicidade. Havia uma cumplicidade entre o Brasil e Portugal, e neste caso entre o Presidente Lula e eu próprio, quando procurávamos avançar algumas agendas, algumas pautas na área internacional. E uma delas era o Mercosul, o Acordo Mercosul. Porque eu falei muitas vezes com o Presidente Lula sobre isso. E eu sei que o Presidente Lula e que o Brasil queriam o Acordo Mercosul, Europa-Mercosul. Na altura, para falar muito sinceramente, eu já não estou em funções políticas, por isso a minha sinceridade aumenta. Um senador como o senhor acaba por estar sempre. A minha sinceridade aumenta dia para dia. Não estou a falar apenas em meu nome próprio, não estou a falar em nome de ninguém, e por isso posso falar mais livremente. A verdade é que na altura a dificuldade maior vinha da Argentina, vinha do governo da Argentina. O Presidente Lula queria o Acordo de Mercosul, mas não queria também deixar a Argentina isolada ou fazer muita pressão sobre a Argentina. Mas agora, até por causa da nova posição anunciada pelo Presidente Lula sobre a questão da Amazónia, eu acho que há condições políticas para relançar o acordo União Europeia-Mercosul. Eu estive, aliás, em Bruxelas há algumas semanas e posso confirmar que do lado da União Europeia há essa vontade. E eu acho que é mais importante do que nunca, por uma razão até geopolítica. Porque o mundo está mais fragmentado do que nunca agora, por causa desta terrível guerra na Ucrânia. E nós precisamos demonstrar que neste mundo fragmentado é possível dois continentes diferentes, a Europa e a América do Sul, darem as mãos e trabalharem, não ser apenas em termos regionais, Europa para os europeus, América do Sul para os latino-americanos. Não, precisamos de casos de sucesso do ponto de vista multilateral e do ponto de vista internacional, para mostrar que não estamos condenados agora a que cada um se feche no seu próprio silo geográfico. Por isso seria uma grande notícia, não só comercial, económica, mas também seria politicamente importante que conseguíssemos um acordo global, um acordo na área global, neste caso através da Europa e do Mercosul, para mostrar que o comércio internacional e o investimento internacional continua vivo e que passos e de têm saúde. de ser dados e pela Europa, por Portugal e pelo Brasil. Um elefante come-se às fatias, não é? Então é preciso fazer isto progressivamente. Com a sua experiência, que já foi articulador de processos muito complicados e ficará na história por isso, já está na história por isso, neste momento, o que é que é expectável de cada um dos parceiros da Europa, de Portugal e do Brasil fazer-se neste primeiro momento para tornar isso possível? Portugal, e eu não quero estar a exagerar o nosso papel, eu sou português, obviamente, amo muito o meu país, mas procuro ser objetivo. E Portugal tem aqui um papel. Porque Portugal tem, de facto, uma relação especial. Os afetos contam também em política. Não é só a dimensão, é um erro pensar. Às vezes os cínicos, chamados realpolitik, pensam que tudo o que rege a política são os interesses. Não é verdade. Os cínicos não têm sempre razão. Eu lembro-me, é um assunto completamente diferente. Lembro-me da questão de Timor-Leste. Quando Portugal lutava pela independência de Timor-Leste. E toda a gente nos dizia, toda a gente, que era impossível. Timor-Leste praticamente não existe. Onde é que isso fica? A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, é um país tão grande. Como é que vocês vão conseguir a independência de Timor-Leste? E a verdade é que foi possível, por causa do direito à autodeterminação. Não foi só Portugal, foram em primeiro lugar os timorenses, mas com o apoio dos países de língua oficial portuguesa. E conseguiu-se. Ou seja,
aqueles que falavam em nome da realpolitik, os cínicos, não têm sempre razão. Há na vida internacional, e eu falo aí com alguma experiência, com certeza que há os interesses. Eu não sou ingênuo, mas também há os afetos, há paixões, há afinidades eletivas, há proximidades. Bom, Portugal pode ter aí um papel. Eu tenho a certeza que Portugal, eu conheço, eu aliás falo com independência, porque como sabem o meu partido está neste momento na oposição, mas para mim aqui não há governo e oposição, não há partidos. Portugal, este governo, eu sei que também quer isso. Eu conheço o governo atual em Portugal e quer isso, quer desempenhar um papel também importante para o Brasil, na Europa. Agora, a Europa, a Comissão Europeia, com quem eu estive há pouco tempo, quer isso. O Brasil, se o Presidente Lula não mudou de opinião, também quer isso. Portanto, vamos fazer agora, tecnicamente pode ser lançado na primeira cimeira, vai haver equipas de negociação, tem que ver quais são as dificuldades e começar a trabalhar. Vai ser uma negociação difícil, porque os brasileiros, o Itamaraty, eu conheço muito bem há muitos anos, é gente muito competente, é uma diplomacia muito competente e muito dura a negociar, mas no final chega-se a um acordo. É como a União Europeia também não é fácil de negociar. São 27 países, pôr de acordo 27 países não é fácil, mas no final acaba. Por isso, eu acredito que vai ser desta e que desta vez vai dar certo e seria muito bom para o Brasil, para a Europa, para Portugal também, e eu penso também para a ordem internacional. Isso criaria um novo sentido para a ordem internacional. Exatamente. Era um bom exemplo. Este pós-Guerra Fria, que já lá vai há tanto tempo, com este episódio, como diz, trágico da guerra da Ucrânia, mas isto é como se estivesse a pedir novas centralidades, novas organizações transcontinentais. Exatamente, é isso mesmo. Foi tal cumplicidade que eu referi há pouco, para além dos contextos regionais, porque senão o que vai acontecer, aliás, há uma ameaça real. Eu tenho usado a expressão, a regionalização é o novo nome da globalização. Então, temos uns americanos cada vez mais focados, Estados Unidos, em si próprios, já começou com o Presidente Trump, mas a verdade é que há hoje em dia protecionismo na administração Biden. Nós damos muito bem, nós na Europa, damos muito bem politicamente com a administração Biden, mas a recente legislação aprovada pelos Estados Unidos é ultraprotecionista. Os chineses estão a fazer o mesmo, o pior, e a querem ver só a China ou a própria Ásia. Bom, a Rússia já nem vou falar, que é um caso trágico, é um Estado que está a transformar-se num Estado pária internacionalmente. A Europa pode tentar fechar-se sobre si própria. A América Latina ao mesmo. Ora, era ótimo, neste contexto fragmentado, que houvesse pelo menos um grande caso de sucesso. E isso seria o caso Mercosul-União Europeia. Eu até tive a oportunidade de ver essa semana, professor, o senhor lá no Roda Viva, em 2006, no Brasil, como presidente da Comunidade Europeia, com 40 e poucos anos, né? Fazendo a defesa lá da União Mercosul, Comunidade Europeia, e os temas parecem que se revolvem e são muito parecidos com o que o senhor está falando hoje. Quer dizer, a gente andou muito pouco nesse sentido, né? Mas olhando a lupa aqui para Portugal e o Brasil, sem olhar, vamos dizer assim, a região Mercosul e Europa, olhando só essa relação bilateral, que tem muito afeto, como o senhor bem colocou, né? Tem um repositório de afeto imenso aí. E aí dando um depoimento um pouco de brasileiro que chegou aqui, que investiu, abriu esse primeiro restaurante, está vendo outros investimentos, etc. Como é que a gente podia fazer para estreitar esse fluxo econômico de investimentos? Eu percebo que tem ainda uma certa, um certo cuidado, um certo medo da elite econômica portuguesa, desses investimentos brasileiros, no sentido de talvez perder um pouco de espaço, ou às vezes não tem um mecanismo talvez tributário adequado. Acho que tem uma coisa bilateral que pode ser feita entre os países para facilitar esse fluxo de investimentos, que obviamente, como o senhor falou, é trabalhado em cima do afeto, da relação, mas hoje eu vou investir aqui, eu não tenho capacidade de garantias de usar de um país para outro. Então você tem talvez criar uma legislação específica que facilite e que até dê mais tranquilidade para o próprio português, que não é que ele vai ceder mercado para o brasileiro, ele pode ser parceiro de um empresário brasileiro. Eu acho que o governo tem um papel para
para trabalhar aí? Claro que tem, o Governo tem, o Ministério da Economia, e aí Portugal não é assim tão grande. Portugal, com alguns conhecimentos, com alguns contactos, pode resolver esses assuntos. Agora, nós, Portugal e todos os países da União Europeia, estamos obrigados a respeitar a pauta comum tarifária. E o Brasil também tem a sua pauta tarifária. Portanto, eu não quero estar a insistir muito nisto, mas queria dizer que esse ponto é essencial. Porque em termos de comércio, se continuarmos com as barreiras que há dos dois lados, não vamos a muito longe. Portanto, esse ponto é importante. Para além disso, aquilo que estava a dizer o Paulo Della Nora também é muito importante. É tudo o que se puder fazer a nível bilateral para facilitar a parte burocrática que é pesada de um lado e do outro, garantias, no Brasil e no Portugal, garantias, investimento, os bancos, financiamento da economia, tudo isso é bom e é positivo e deve ser feito e pode ser feito. Se houver vontade política dos dois lados, no Brasil e em Portugal, podemos agilizar, podemos facilitar muito, não só as trocas, mas sobretudo o investimento recíproco brasileiro em Portugal, e tendo Portugal tem acesso a todo o mercado europeu, e português também no Brasil. Ele sabe que pode haver uma atitude ou outra negativa, mas em geral, e como disse, eu não estou aqui a representar ninguém, estou a falar com total sinceridade, em geral o investimento brasileiro em Portugal é bem recebido. Não há, digamos, reticências políticas, como há, agora, infelizmente, por razões geopolíticas, talvez em relação a outros. Não. Quer dizer, eu acho que os portugueses preferem ter investimento brasileiro do que de algumas outras paragens. Portanto, às vezes pode haver aquelas resistências pessoais, aquilo, mas é quase negligenciável. Em princípio, há aqui uma boa base para darmos conteúdo real a uma relação de afetos, mas que precisa de ser mais traduzida do ponto de vista económico. Nos afetos, há uma questão que é inegável. Nunca houve tantos brasileiros a viver em Portugal. Exatamente. Como se disse, fala-se entre 500 a 700 mil, que tem uma expressão percentual na população de Portugal. Né? Calcula-se que possa crescer mais. É preciso cuidar de quem nos visita, é preciso cuidar de quem para cá vem viver, para cá vem investir. E Portugal e o governo de Portugal talvez tenha aí muitas das queixas que se ouvem, muitos dos desconfortos que se ouvem é na capacidade que Portugal tem para processar a demanda que ele próprio coloca. Ou seja, depois há ali uma barreira no que é a concessão de vistos, no que é o tratamento dos processos administrativos. Nós, na Associação Portugal-Brasil 200 anos, como somos parte da sociedade civil, uma voz ativa cá e laica, ouvimos muito isso. Como é que pensa ou se pensa que a sociedade civil, as organizações civis podem ajudar o Governo da República a esbater essas dificuldades ou a fazer-se ouvir mais para que Portugal consiga tratar essa demanda com mais eficácia? Esse é um mal, infelizmente, que existe ainda na administração portuguesa e que, aliás, não atinge só os brasileiros, também atinge os portugueses. Eu ainda há dias, como presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa, fiz publicamente uma crítica a isso. Que falamos muito nas comunidades portuguesas no estrangeiro, mas os nossos serviços consulares, por falta de meios e por burocracias, não prestam o serviço que deviam prestar às pessoas. Portanto, os brasileiros que estão cá em Portugal e que, em geral, são muito bem-vindos, mas que depois veem esses atrasos burocráticos, devem pensar que não estão sozinhos. Que os portugueses que estão lá fora também têm o mesmo problema, às vezes, para importar um carro, para mudar a residência para Portugal, é muito difícil. Portanto, o que pode fazer a sociedade civil é encaminhar esse protesto, essa reivindicação junto das autoridades públicas. Eu próprio faço isso quando tenho a ocasião de falar com o Governo, como fiz há dias publicamente, porque não há aí uma oposição política, não é? Não há uma oposição política. Os brasileiros são bem-vindos em Portugal. Aliás, Portugal precisa de mais imigração. Portugal é um dos países na Europa que hoje em dia tem menos crescimento demográfico. Precisamos de mais imigração e é muito melhor, de um ponto de vista, digamos, de gestão da imigração, que seja gente culturalmente ligada a nós do que gente que traz outros problemas, não é? Para falar sinceramente. Embora, em princípio, nós estamos abertos a todo mundo. Mas é verdade que os brasileiros estão
na primeira prioridade. Portanto, eu acho que esse assunto devia ser resolvido. E é importante que essa situação seja levada ao conhecimento das autoridades a nível político, diplomático, entre Brasil e Portugal, mas também pelas forças da sociedade civil portuguesa e pelos brasileiros que vivem cá. Como dizia, hoje em dia é praticamente impossível andar-se em Lisboa num restaurante como o vosso, mas não só nos restaurantes portugueses, nos Ubers, na sociedade em geral, sem estar sempre a encontrar brasileiros. Isto é uma mudança total. O Brasil, quando o presidente Lula ganhou da primeira vez, ele veio cá, eu recebi-o como primeiro-ministro de Portugal, não era assim. Há um contacto humano hoje em dia muito importante e temos que transformar esse contacto humano no capital, digamos, de cumplicidade e de realização para benefício dos dois lados, do Brasil e de Portugal. Professor José Manuel Barroso, muito obrigado por ter estado aqui. O Cícero quer ser este local de encontro e o Brasil é com certeza um local do futuro para Portugal e para a língua portuguesa. Muito obrigado. Obrigado, professor. É só fazer um registro. O pai do professor, que nasceu no Brasil, nasceu em 1922, a Semana da Arte Moderna Brasileira, que de certa forma o Cícero homenageia, que fez 100 anos no ano passado, e Cícero Dias é creditado como ter feito o primeiro quadro modernista nas Américas em 1918. Chamava Eu Vi o Mundo, e ele começa no Recife. É creditado em todos os almanacs de arte como o primeiro quadro modernista das Américas. E o pai, nessa feliz coincidência do professor, nasceu no Brasil em 1922. Então, a relação de afetos... Nos 100 anos da independência do Brasil. 100 anos da independência aqui, na Semana da Arte Moderna Brasileira. Então, e na travessia do Atlântico Sul. É uma relação de afeto inquebrável. Muito obrigado, professor. Obrigado.